que era mãe de santo do vô João do Barão de Tupi, que era pai de santo da minha mãe. E a minha mãe foi uma das Ialorixás do Rio Grande que deixou o maior número de filhos de santo, que tem a maior bacia. Então hoje lá em Rio Grande somos assim, milhares da nação de Jeje, Nagô, que descendem da minha mãe, que são tataranetos, nem sei mais quanto de netos. É muita ancestralidade aqui, exatamente, né? A do Príncipe Custódio, né? Eu sou tamboreira desde os 10 anos, eu tenho 66. Então eu já toco há 56 anos tambor de batuque. Fiquei encantada com um areque tocando na entrada ali, com os argês ali, ó. Ficou bem marcadinho mesmo. Gostei muito, né? Deu aquele toque. Ficou bem parecido. Toque batuqueiro. Aquele toque bem batuqueiro, assim, eu gostei, ficou bem legal. Não sei aonde aprenderam e tal, mas eu gostei. Eles mergulharam. Posso falar com prioridade sobre isso, porque essa é uma coisa que eu domino, né? Imagina, 60 anos tocando, é um tempo, né? E aí, sabe, o André foi lá em casa, através de um historiador de Pelotas, que descobriu o nosso Cilê, que é o mais antigo da cidade de Rio Grande, em funcionamento. Funciona há 66 anos, sem parar. Quando a nossa mãe partiu, que é a Orixá Máxima, Mãe Nebi, em 1988, nós ficamos um ano de luto. Da mesma maneira que a gente segue o ritual, os preceitos. Então 6 meses os tambores ficaram silenciados totalmente. Depois de 6 meses nós tocamos Umbanda, porque é reino de Inhaçã e Juremita. Então nós tocamos nação, lá é uma casa de batuque, mas também tocamos Umbanda. E aí nós fizemos os outros 6 meses só com Umbanda. Na ocasião, esse aqui era o presidente do INDE. Esse menino aqui é o primeiro filho de santo da minha mãe, sabe? O Luiz Esteves. A mãe pegou ele era bebezinho, recém-nascido, procurando saúde. E a partir dele, a mãe já atendia, fazia trabalhos uma vida inteira, porque a minha mãe era uma médium de nascença, sabe? Então tem histórias a respeito dela. Minha mãe já tem nome de rua, tem livro, tem estátua em Rio Grande, por ser uma Ialorixá de tamanha grandeza, né? E a Lorixá de todo axé. Axé, exatamente. E os filhos de santo que ela deixou também, muitos também abriram seus ilês. É por isso que eu digo assim, a descendência dela a gente já não sabe mais o número exato, porque também há um trânsito nos ilês, né? As pessoas frequentam, daqui a pouco elas vão para casa e a gente escuta muito, eu troco de pai de santo, mas não troco de avó, porque eles procuram ficar sempre na mesma bacia. E a maioria dos ilês lá tem o retratinho da minha mãe no canto, pessoas que a gente nem sabe, contam histórias sobre ela, que às vezes nem sabe que a gente é filha do sangue, só algumas verdadeiras, algumas inventadas, mas ela na verdade está se tornando um mito lá na cidade grande, no Rio Grande do Sul, né? Tem muitos itãs já a respeito dela. E a gente fica muito honrado assim quando nos descobriram, porque o nosso é bem simples, nós conservamos a simplicidade do batuque, porque no Sul infelizmente já tem muitas casas que ostentam mais. E a gente costuma dizer que o axó já está sendo mais valorizado do que o axé, sabe? Então há umas mudanças na religião, infelizmente não é a religião, são as pessoas que transformam. Mas nós não, nós somos conservadores. É por isso que a gente resiste, que a gente persiste. Uma porque dúvida, depois que sua mãe faleceu, eu vejo o ritual que você está mandando aqui, fica um silêncio, aí depois tem alguém que herda para poder tomar conta, e aí quem herdou lá está até hoje? Ou nós 5. Nós somos 5 filhas, a minha irmã mais velha assumiu, junto com os... Vou contar uma história. Isso. Antes dela falecer, ela foi muito longe, uma filha porque eu não morava lá na época. Aí você ela veio. deu uma risada. Ela morava... Ela sabia. A minha mãe esteve na minha casa em maio, no último dia das mães de maio. Ela sempre tocava em maio. Aí aquele ano ela resolveu não tocar batuque. Ela foi na minha casa. Eu sou gay, então eu curti meu casamento em outro lugar. E ela foi passar comigo, conversamos muito. Ela me pediu várias coisas. E eu digo, mãe, a senhora tem muitos filhos, muitos.
precisa de mim, mas eu sempre ia para tocar o tambor, eu gosto de decorar o ilê também, como antigamente eu sempre faço, até hoje, todo ano eu troco, sabe? E eu sempre ia para isso, mas morar mesmo era longe. Mas aí ela foi e me pediu em maio e em julho ela faleceu. Sim. Aí eu resisti poucos meses, eu vi que a casa estava meio fechada, de luto, triste, vazia, um caos. Aí eu larguei toda a minha vida, meu casamento, e fui pra lá. Não vai Tem um fechar. ponto muito importante que quando a gente teve agora com o pessoal da Globo, que você fazer um release para eles saberem falar na TV sobre o que a escola está trazendo, né? E o André falou uma coisa muito bonita, que foi porque a gente está trazendo, né? A escola está promovendo esse desacobertamento, né, do batuque, porque é tão gigante, tão maravilhoso, com o número de adeptos muito maior do que em todos os outros. Toda essa dimensão que o batuque tem, que a gente está descobrindo e o Brasil precisa descobrir. Exatamente. E ele falou justamente das personalidades, que tem o nosso príncipe, mas tem tantas outras, inclusive ele falou da sua mãe, que podem render outros enredos, outras histórias, e o Brasil precisa saber, precisa conhecer. Rio né? Grande é a cidade que tem o maior número de batuqueiros de todo o estado. E o nosso estado é o estado mais batuqueiro do Brasil. Não é a Bahia, não é outro lugar, é o Rio Grande do Sul. Exato. Mas é um estado muito preconceituoso. Então, assim, as peles alvas, elas nos mantêm mais embaixo. Mas nós, como bons batuqueiros, a gente esconde debaixo da saia o nosso ritual, e nós tocamos tambor, a gente anda de axó na rua, sabe, lá normal. E principalmente no meu bairro, o bairro Getúlio Vargas, é onde nasceu o Batuque Rio Grande. E quando o vô João, que é neto do Custódio, levou o batuque para Rio Grande no final dos anos 40, sabe, que ele introduziu na casa da dona Albertina de Ogum, sabe, que é uma senhora também já falecida. Naquele tempo os batuques eram feitos nas salas, sabe, não tinha salões, como tem hoje, que a gente chama de ilê, né? A pessoa tirava os móveis e botava tudo no quintal, as casas eram todas simples, mas todas tinham um quintal, e ali se faziam os batuques. Então na casa da dona Albertina aconteceu isso, né? A minha mãe é da primeira bacia, que a gente chama, junto com tantos outros babalorixás, que todos já partiram, né? Mas a única casa que resistiu foi a nossa. Todos os outros pais de santo, quando evoluíram, os filhos não conseguiram segurar o ilê e acabaram fechando, né? Aí alguns filhos deles abriram outra casa, mas uma linhagem direta mesmo é só a nossa, sabe? Então isso é uma muito coisa difícil, né? É uma coisa que nos orgulha muito, assim, sabe? Gigante, e a gente tem altos e baixos, como todo mundo, sabe? Às vezes a casa está cheia, às vezes não tem tantos assim, mas na verdade quando o bicho pega, todos os ilês, de todas as pessoas, aí eles vão lá bater a cabeça para o Oiá. Quem governa lá é o Oiá. É o Oiá mais famoso do Rio Grande do Sul, sim, vocês podem ir. É o Oiá da minha mãe, sabe? Então, assim, é um orgulho muito grande pra gente. Quando as pessoas vão lá bater a cabeça, não precisa dizer nada pra nós. A nossa função é ajoelhar e tocar o sino. Tu vai bater a tua cabeça, teu ori, e vai te direcionar para o ocultar dela, que tá ali, que é a morada, né? Vai falar com ela, não com nós. A gente é só um mensal, mas a gente toca um sino e abraça, e aí a pessoa tem que sentir a energia. Sabe, se a tua cabeça estiver boa e teu coração estiver aberto, tu vai receber. Agora, se for com má intenção, porque não